O recuo de Bolsonaro. Por que é que o mito recuou? Estava com medo? Ou recebeu recados de aliados e militares de que ninguém iria apoiar bagunça no Brasil? Esse é o tema do meu comentário de hoje. Preto no Branco, com Antero Paes de Barros. Olá, amigos e amigas internautas do pnbonline.com.br. O presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração à nação que foi uma notícia boa para a economia. Porque a Bolsa voltou ao normal, a Bolsa voltou a subir, o dólar caiu e o Brasil indicou claramente o seguinte, que os mercados querem, o setor produtivo quer, o trabalhador brasileiro quer, todo mundo quer a volta à normalidade. É isso que o Brasil quer. Ninguém elegeu o presidente da República para ficar brigando com o Supremo Tribunal Federal, para ficar xingando o Alexandre de Moraes. Até porque você sabe que o Alexandre não tem absolutamente nada a ver com a política da Petrobras. Você sabe que essa paridade do dólar estabelecida na política da Petrobras é uma coisa que vem do governo Michel Temer e que continua no governo do presidente Jair Bolsonaro. O preço da gasolina não tem absolutamente nada a ver com o Supremo. Esse é um problema do governo Bolsonaro. O descontrole da inflação não tem absolutamente nada a ver com o Alexandre de Moraes. Isso é um problema do governo Bolsonaro. Então as pessoas querem o quê? Convergência, no sentido de que o diálogo possa prosperar. Democracia é assim, eu não concordo com a sua opinião, mas defendo o seu direito de falar. Eu vou ouvir, posso concordar, posso não concordar, vou discordar, mas o que a maioria decidir é isso que vale. É assim no regime democrático. Não inventaram ainda um outro regime melhor que esse. Mas olha, na declaração à nação, muito bem escrita pelo ex-presidente Michel Temer, que é professor de Direito Constitucional, ele mostra assim um recuo flagrante do presidente Bolsonaro. Primeiro recuo, Bolsonaro lá na avenida, lá em São Paulo, na Paulista, falou que não iria cumprir ordens judiciais. Que o ministro Alexandre de Moraes era um canalha, tinha que pedir para sair. 2 dias depois, pelo texto do Michel Temer, publicado e assinado pelo Jair Bolsonaro, ele virou um respeitado jurista e professor. E também tem um dado que diz que todos devem cumprir decisões judiciais, escrito pelo Michel Temer, que sabe que é assim que a Constituição exige. Então, Bolsonaro fez bem de recuar, porque ele estava errado naquela posição. Outros recursos o presidente fez, só que os recursos do presidente, como ele é um homem de rompantes, ele não tem muita convicção de absolutamente nada, ele inclusive não leu a nota, talvez porque tivesse dificuldade de lê-la. Ele resolveu publicar no site da Presidência da República. Mas tá bom, foi um avanço, tranquilizou o mercado. E tomara que o Bolsonaro fique assim. E tomara que ele passe a governar. E tomara que o governo comece. Porque se não começar, vai depender muito do dia 12 para saber se esse governo já terminou ou não. Os motivos para o impeachment continuam vivos. Os crimes de responsabilidade foram cometidos. A carta não apaga os crimes de responsabilidade. Mas do que é que o Bolsonaro tem medo? Primeiro, o inquérito das fake news, pelo menos é isso que mostram os bastidores de Brasília, estava chegando no Carlos Bolsonaro, que poderia ou pode ter a sua prisão decretada. Segundo ponto,
O Alexandre de Moraes, toda vez que bateram um pé para o Alexandre de Moraes, ele correu para cima. Ele não fugiu do debate. Quando disseram que não iam cumprir decisões do Alexandre de Moraes, ele botou em pauta o decreto das armas. E defender o decreto das armas vai ser uma tarefa do governo. Mas agora o Supremo Tribunal Federal vai deliberar sobre o assunto. Há quem diga que com a publicação da carta vai ter um ministro ainda para pedir vistas, para deixar esse decreto continuar vigorando ou não. Outra coisa que o Bolsonaro tem muito medo é que o Supremo não entre na negociação e, portanto, vete qualquer entendimento político sobre a questão dos precatórios. Bolsonaro precisa dar um calote em quem tem a receber do governo federal. São 90 bilhões que a União tem que pagar esse ano. E o Bolsonaro quer pagar apenas 40 bilhões. A equipe econômica do Bolsonaro. Esses são os principais motivos que fizeram o presidente recuar. Mas ontem, na live, questionado pelos bolsonaristas, que estão irritadíssimos com a traição do mito, ele disse o seguinte: calma, tenham calma, esperem. Os filhos dele foram para as redes sociais, confiem no capitão, vocês vão entender. Ou seja, daqui a pouco no cercadinho, ele pode chutar o pau da barraca de novo. Mas só para encerrar um detalhe, os ministros militares mandaram um recado a Bolsonaro que esse clima de anarquia que estava sendo estimulado no Brasil não teria apoio das Forças Armadas. Isso tudo fez o Bolsonaro recuar. Golaço do Temer. Carta muito bem escrita. Tomara que o presidente Bolsonaro a cumpra. Até amanhã. Preto no Branco, com Antero Paes de Barros.